Muito bem, então vamos falar agora sobre a linguagem Python. Vamos fazer o nosso primeiro programa e discutir algumas características da linguagem. O Python, no caso a gente vai usar a versão 3, ele foi criado aí pelo Guido Ronson e a sua primeira versão data de 1991. Algumas vantagens do Python é que ela possui uma comunidade dinâmica, então tem muitas coisas prontas e sendo desenvolvidas para o Python. E esses recursos, né, essas bibliotecas, são úteis em diversas áreas do conhecimento, tá? O programa em Python, né, então, afinal, o que é um programa em Python? Um programa em Python nada mais é do que um arquivo texto. E um arquivo texto contendo declarações e operações da linguagem Python, tá? Esse arquivo texto é o que a gente vai chamar de código-fonte. Aqui a gente tem o nosso primeiro programa, né, o Hello World. Então eu vou abrir aqui o nosso editor de texto. Eu vou começar com o editor de texto mais agradável aqui, o Gedit. E vou criar um programa em Python. Como que eu crio meu primeiro programa em Python? Basta escrever um comando aqui. Então a gente vai ver com maiores detalhes na próxima aula, mas tem aqui o comando print, ele vai imprimir na tela. Eu vou escrever: olá, turma. Bom dia. E esse é o meu programa, meu primeiro programa em Python. Simples assim. Bom, preciso salvar esse programa. E eu vou salvar ele como hello. Já tinha ele aqui, ó, vou salvar em cima. Agora que eu salvei como um arquivo Python, né? No caso, hello.py, a gente vai ver que todo arquivo em Python, ele contém essa extensão, que é a parte final do nome dele, .py. O meu editor de texto já reconheceu que ele é um arquivo, e isso aqui ele já colocou umas cores para facilitar a nossa vida aqui. Tá bom, como que eu executo esse programa agora, então? A gente vai ver que existem diferentes alternativas para executar esse programa. A alternativa mais simples é a gente chamar aqui o nosso interpretador Python. No caso do Linux, é só digitar Python 3 e passar o nome do programa. Então, eu vou passar aqui, o nome do programa é hello.py, e eu vou dar o Enter. Assim que eu dei o Enter, o que aconteceu? Olha lá, ele executou para a gente aquela única linha que a gente tinha, que era o olá, turma, bom dia. Tá? Então, esse é o nosso primeiro programa em Python. Você deve lembrar sempre de salvar com a extensão .py para que o sistema operacional reconheça que aquilo é um arquivo Python. Então, aqui a gente acabou de mostrar, né, a primeira forma de executar esse programa é usando o terminal. Se você tiver no Windows, você pode usar outra ferramenta, como os IDEs que a gente falou, né, o Idle, o PyCharm, que o pessoal já falou aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que funcionaria, né, no Idle 3, que é a IDE usada lá no curso do professor Fábio. Então, essa aqui a gente chama de IDE porque ela tem várias ferramentas para a gente, de extras, não é só ou simplesmente um editor de texto. Eu vou abrir aqui aquele arquivo, o hello.py, vocês vão ver que ele abre uma nova tela, então esse aqui passa a ser a parte do editor de texto, né, do Idle. E aqui do lado está o nosso terminalzinho, vamos dizer assim, o nosso interpretador do Python. Como que eu executo esse arquivo? Eu venho aqui na opção Run e executar o módulo. Então, Run módulo, ele vai pegar aqui, ó. A gente estava antes aqui, ele veio e falou, eu estou executando esse arquivo. Ele está dando todo o caminho do arquivo aqui no meu sistema operacional, e na hora que ele executa, ele coloca, olá, turma, bom dia. Tá? Então, são as duas formas mais simples de executar esse programa. E existe ainda uma outra forma, né, que é a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, né, que é a shell interativa. Então, o Python, se eu digitar aqui só Python 3 e não passar nenhum arquivo para ele, ele vai entrar em um ambiente que é o ambiente shell do Python. Esse é um ambiente onde eu digito comandos do Python, tá? Então, eu posso digitar aqui print, olá, turma, bom dia. Estão vendo que é uma tela preta, né, um pouquinho mais sem graça do que o que a gente estava fazendo ali. Se eu digitar um comando do Python, ele vai executar esse comando e responder para mim. Lá no Idle, a gente também tem essa opção. Então, essa tela aqui um pouquinho mais agradável, a gente também pode digitar diretamente comandos aqui do Python. Então, hello,
Olá, turma, bom dia. Essas são as 3 ou 4 formas aí que a gente pode executar alguma coisa. Aqui eu não estou usando esse programa, então eu vou copiar outro, vou escrever outra coisa para vocês verem. Bom dia 2. Então eu estou executando um outro comando, e não esse que está aberto aqui. Eu posso até fechar, que está tudo bem. Então, eu gosto bastante desse shell aqui para quando a gente está começando. Tem essa versão na tela preta aqui, e também você pode lembrar de executar apenas chamando, né, o Python 3 e passando o nome do arquivo. Tá? Para quem usa Windows, eu recomendo fortemente instalar o idle, porque a gente vai estar sempre usando ele. Ele funciona tanto no Linux como no Windows de forma igual. Se você for para uma ferramenta um pouquinho mais completa, como o PyCharm, Anaconda e as outras coisas, pode ser que você fique perdido ali no meio e pode ser que eu não consiga te ajudar, porque eu não tenho essas ferramentas aqui, eu também não uso Windows. Tá? Então, eu recomendo que você instale o idle. Mas se você já sabe, o que a gente já tinha falado no começo da aula, se você já sabe, já tem experiência, pode usar a IDE, a ferramenta que te trouxer maior conforto. Esse não é um problema. Tudo bem? Então, aqui, a shell interativa, né? Por que a gente chama de shell interativa? Porque ela interage com a gente. Então, se eu escrever aqui, ela é como se fosse uma calculadora. Se eu escrever aqui 1 mais 2, ele vai fazer a soma de 1 mais 2 para a gente. Então, qualquer comando que eu fizer do Python aqui, ele responde para você. Então, é bem legal, às vezes, de você testar, falar, é permitido, né? Como é que eu faço 2 ao cubo? Será que é assim, 2 ao cubo? Porque existem linguagens de programação que é assim, eu vou tentar. Aí ele fala, olha, deu 1, né? Então tá errado, não deve ser isso não. Então eu vou colocar 2 ao cubo, eu acho que é assim. Agora sim, deu 8. Então você pode fazer alguns testes nessa shell aqui, para tirar, às vezes, algumas dúvidas e experimentar algumas coisas no Python. Melhor que escrever um programa e mandar o programa executar. Tá, então, aqui nesse caso aqui está falando da shell do Python 3, que foi aquilo que a gente tinha visto lá na tela preta. Então, essa aqui, ó. Quando a gente entra pelo Python 3 direto no nosso terminal. Olha lá, você pode executar comandos diretamente na shell, e é exatamente o que a gente tinha feito aqui, 5 mais 5. Aqui está faltando um print, depois eu vou corrigir. Print, olá turma, que é o que a gente acabou de fazer ali. Mas só lembrar que tem uma coisa errada aqui nesse slide. Então, como a gente já tinha falado, a shell ela é bastante útil, principalmente quando você está começando e quando você está fazendo alguns testes com a linguagem. Mas na maioria das vezes o que a gente vai querer é um programa mesmo completo, né? Em geral, os nossos programas não vão envolver apenas uma linha, igual a gente tinha aqui. Olá, turma, bom dia. Não, em geral, nosso programa vai envolver mais linhas. Então a gente vai fazer algumas coisas aqui, tal. E se a gente fizer na shell, por exemplo, se a gente fizer assim, 1 mais 2, depois print 2 mais 3. Na shell, se a gente for testar isso aqui, sempre que a gente fizer um comando, ele responde. Um comando, ele responde. Um comando, ele responde. Quando a gente tiver problemas maiores, não é isso que a gente quer. A gente quer que o algoritmo execute passo a passo, do começo até o fim. A gente vai ver daqui a pouco como é a estrutura de um programa em Python. Então, na maioria das vezes, o que a gente quer fazer mesmo é um código completo. E com isso, a gente deve gerar um arquivo aí com a extensão .py. Depois, para executar, é só o nome do arquivo .py. Aqui com o comando Python. No nosso caso, a gente está especificando, né, que é o Python 3.